a momentos tão preciosos que Deus tem nos dado. Pastor, Deus o use e o abençoe, em nome do Senhor Jesus, querido. Obrigado, pastor Wagner, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua honra. Esse microfone fica pesado. Ele falou, esse aqui é o meu microfone que eu entrego para poucos. Meu Deus, eu já estou sentindo um tremendo aqui. Fiquei sabendo agora com vocês que eu vou para Moçambique também. É igual meu filho, o pastor Mateus. Pastor Mateus, vocês devem conhecer, apaixonado por missões. Um dia o pastor Mateus chega perto de mim assim, na hora do almoço. A gente faz questão, quando eles não estão viajando, de toda semana a gente almoçar junto, a família toda. E ele falou, pai, eu quero te levar para uma viagem que o senhor nunca mais vai esquecer. Eu falei, que legal, filho. Né? A gente já plantou bastante viagem na sua vida, agora é hora de você retribuir o pai. Né? E eu pensei que ele dizia assim para mim, pastor Wagner, para onde você quer ir, pai? Eu já tinha alguns lugares para me conhecer. Quero ver a Torre Eiffel. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu quero andar naqueles barcos de Veneza e cantar aquela música que todo mundo canta. Eu quero ir lá. Ele falou, pai, vai ser muito melhor do que isso. Eu falei, meu filho, conta para mim, onde é? Ele falou, primeiro eu vou levar o senhor para o Camboja. Camboja. É, pai. E depois, Vietnã. E para encerrar, eu vou levar o senhor em Laos. Laos é onde, se a pessoa souber que você é cristão. Eu falei, boa viagem, né? Boa viagem. Esse é o filho que ama o pai, né? Esse é o filho que ama o pai. Mas que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Parabéns, em nome do Conselho de Pastores, pelos 28 anos da Igreja Evangélica de Pinheiros. O que o pastor Wagner tem de idade ministerial, eu ainda vou completar de idade. Não, é brincadeira. Brincadeira. Mas eu quero honrar a IEP, na pessoa do pastor Wagner, parabenizar todos os seus membros. Às vezes eu ligo para o pastor Wagner, como é que está seu dia amanhã, sua agenda essa semana? Quando é que o senhor pode almoçar comigo? E a gente sempre se reúne num lugar muito gostoso aqui. E às vezes eu convido ele para almoçar só para ouvi-lo. Porque eu aprendo muito com ele. Da sua experiência, do seu ministério, do seu caráter, do seu testemunho. E uma das coisas que você precisa aprender na vida é caminhar ao lado das pessoas certas. Se você aprender na vida a caminhar ao lado das pessoas certas, você tem muito mais probabilidade de acertar na vida. Mas se você caminha ao lado de pessoas erradas, você tem muito mais probabilidade de ter uma vida errada também. Então escolha sempre caminhar ao lado de pessoas que vão te levar para o propósito de Deus. Então cada almoço, cada café, cada tempo que eu tenho com o pastor Wagner é um mestre, é um professor, é um profeta, e eu honro a sua vida e celebro estar aqui hoje nesse altar com a missão de trazer a palavra de Deus, inclusive uma palavra profética para a sua vida, que Deus me mandou entregar para essa igreja também. Então a honra é minha, o privilégio é meu. Parabéns, meu amigo. Já choramos muito. Às vezes eu ligava para ele, contar um segredo que vocês não contem para ninguém. Esse povo guarda segredo. Tem algum corintiano aqui? Às vezes eu ligava para ele, estava numa luta, numas batalhas, passando por uma série de coisas injustas. Amigo, e eu vinha para cá na sala dele, chorava muito com ele. E aí ele me contava de tantas injustiças que ele tinha passado. Aí eu falei, pois é, então a gente está no mesmo barco. Está no mesmo barco. Obrigado por todas as vezes que o senhor me ouviu, me emprestou o seu ombro para chorar. Muito obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho, por ser essa pessoa tão especial. Tá bom? O conselho está te aguardando. Pastor Wagner apresentou a minha esposa, a pastora Selma. Somos casados há 33 anos, temos 2 filhos, Mateus e Lucas. Mateus com 31, Lucas com 28.
O Mateus casado com a pastora Bianca. E o Lucas, eu estou aceitando currículo. 28 anos, um bom menino, formado nos Estados Unidos em música, tá? Curso para tudo quanto é coisa, acabou de fazer agora faculdade de administração, está preparado. Viu? Vamos colocar em pé, meus amados, por favor, em reverência à palavra de Deus. É brincadeira, tá? Mas é verdade, tá bom? É verdade. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro da palavra de Deus, livro do Gênesis, capítulo 26, verso de número 13. Gênesis, capítulo 26, verso 13. Ai, que barulho bom de ouvir, gente. Que barulho gostoso de ouvir de palavra, de Bíblia. Olha. Não, vira, deixa eu ouvir mais um pouquinho. Meu Deus, que coisa boa isso, gente. Faz tempo que a gente, não é toda igreja que a gente vê isso mais não. Negócio aqui é tremendo. 26, 13 do livro de Gênesis diz assim: enriqueceu-se o homem e prosperou, e ficou riquíssimo. Ele possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Tornou Isaque a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes tinha posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote e disse: porque agora nos deu o lugar o Senhor e prosperaremos nessa terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o anjo do Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Diga comigo: graças a Deus. Pode assentar, amados, por favor. Eu quero ser bem breve na palavra. O pastor Wagner me deu só 2 horas para pregar. Mas, quando eu leio esse texto da palavra de Deus, e já você vai entender especificamente por que nós vamos falar dessa palavra. Veja bem, uma das coisas que a gente precisa entender: ninguém liga para um poço quando ele está entulhado. A palavra de Deus diz que Isaque chega em Gerar, e ali muitos servos de seu pai tinham cavado poços no passado. Abraão tinha cavado muitos poços ali. E depois da morte de Abraão, os filisteus foram lá e jogaram terra, entulharam os poços que Abraão, seu pai, tinha, juntamente com os seus servos, eles tinham cavado. E é interessante porque ele chega num poço que estava entulhado e ele começa a tirar a sujeira.
E como eu disse, ninguém liga para um poço quando ele está entulhado, mas ele começa a incomodar de novo quando começa a tirar a sujeira. A Bíblia diz que eles tiraram o entulho e quando eles veem lá, uma água boa começa a jorrar novamente. E quando a água boa está jorrando, quem é que chega? Os adversários chegam e começam a contender com eles. Esse poço é nosso, mas foi meu pai no passado que abriu, mas esse poço é nosso. E Isaac, me parece que é semelhante a muitos aqui, não gosta muito de contenda. E ele deixa aquele poço limpo, com água boa, para os inimigos. Mas veja só, ele não para ali. A Bíblia diz, logo mais à frente, ele vai lá e ele cava outro poço. E logo depois que ele cava, sai água boa, uma nova nascente, maravilhosa. Mas de novo, quem é que chega? Porque na vida, você precisa aprender isso, vai ter pouca gente para te ajudar a cavar poço. Muita gente só vai chegar quando estiver jorrando água. Muita gente só vai chegar perto de você quando estiver jorrando água. Quando o poço está entulhado, ninguém nem vai ligar. Quando você estiver na luta, muita gente vai passar, você vai passar desapercebido. Quando você estiver no deserto, muita gente não vai nem te enxergar. Mas se você abrir o poço e tirar o entulho, eles vão ver que a água boa começou a brotar de novo na sua vida. Agora, a grande questão nesse texto todo é que muitas vezes eu e você não entendemos por que as pessoas não ficam muito felizes com nossas vitórias. Por que muitas pessoas até rangem os dentes quando uma porta se abre para você? Por que muita gente te olha de uma maneira estranha quando você conta um testemunho de uma porta ou de um poço que Deus abriu para você? Por que nem todo mundo se alegra quando você está feliz? Por que será que às vezes a nossa felicidade incomoda tanto as pessoas? Porque, irmão, quando o meu poço e o seu poço está cheio de entulho, ninguém liga para a gente. Você passa perto da pessoa, dá sinal para a pessoa: olha, fulano, eu estou aqui, você está me vendo? Não, não conheço você. E quantas vezes eu e você já fomos vítimas de alguém que falou assim: olha, conhece fulano, conhece ciclano, sabe aquela igreja, sabe aquele pastor? Sei, aquele poço está o quê? Está entulhado, aquele poço não dá mais água, aquilo lá nunca vai sair água boa de novo, já era, já foi. Mas olha, hoje é dia da gente tirar o entulho, porque a água vai jorrar de novo. A água vai jorrar de novo. Isaac está lá, os seus servos trabalhando, e ele alegre: olha, esse poço foi os servos de meu pai Abraão, que cavou esse poço no passado, e os filisteus depois da morte dele vieram e entulharam, mas agora nós estamos aqui, foi um poço que meu pai cavou, e agora vamos tirar esse entulho, vamos beber essa água. E eles trabalharam e trabalharam e trabalharam, e daqui a pouquinho o poço limpo, começa a vir água boa. Aquela festa, e aquela festa durou pouco, porque logo os filisteus chegam. Você já viu que na maioria das vezes, muitas pessoas têm mais tempo de luta do que de alegria? E ele chega, começa a confusão, começa a contenda. Isaac passa lá o poço para eles, ele vai para outro lugar, ele cava outro poço, que maravilha, está tudo bem, vamos cavar outro poço. O mesmo Deus que fez jorrar água desse poço, vai fazer jorrar água do outro poço também, e vamos em frente, e vamos em frente. O grande problema é que às vezes eu e você, diante de algumas circunstâncias, a gente fala: Deus, eu fiz a minha parte,
E é aqui que eu começo a falar com você que está aqui. Chegou o momento, depois do segundo poço que foi tomado pelos filisteus, pelos inimigos. Olha o que acontece. Os servos de Isaac chegam para ele e falam: e agora? Desentulhamos, eles vieram tomar. Cavamos, eles vieram tomar. Chega. Talvez muitos dos seus servos falaram: Isaac, não adianta a gente cavar. Isaac, não adianta a gente ir lá trabalhar, porque quantas vezes você já ouviu na vida: para, isso não vai dar certo, para, isso não vai funcionar, você vai tentar isso de novo, mas de novo você vai tentar isso. E uma das grandes lições que eu vejo, eu fico imaginando quanto tempo e quantos anos que os filisteus passavam perto daquele poço e nem olhava para aquele poço, porque ele estava cheio de sujeira, estava entulhado. E olha, irmão, tem época na nossa vida que a luta é tão grande que ninguém olha para a gente. Parece que a gente ficou esquecido. Aquele tempo do deserto. Agora, olha que coisa linda, os servos de Isaac chegam perto dele e falam: Isaac, o primeiro eles vieram, o segundo também, e agora, vamos parar? E talvez aqui seja o pensamento de muita gente nos dias de hoje: eu já fiz tudo que eu podia fazer, não consegui, eu acho que é hora de parar. Ou de repente algumas pessoas estão aqui, estão enfrentando uma contenda em alguma área, e você fala, está pensando: e aí, o que eu vou fazer? Brigo ou não brigo? Continuo nessa contenda ou não? Então Deus está falando com você: não contenda com esse poço, porque Deus tem um novo poço para você. Você entendeu? Não contenda por causa desse poço. Deus tem um novo poço para você. Mas pastor, mas foi tão difícil chegar onde eu cheguei. Mas pastor, foi tão difícil desentulhar, tirar a sujeira, abrir caminho. Meu Deus, foi tão difícil isso, eu paguei um preço grande. Por que isso, por que aquilo? Querido, fuja de contenda. Se o seu coração está em Deus, onde você abrir um novo poço vai sair água boa. E ali estão os pastores de Isaac. E aí, Isaac, o que nós vamos fazer? Eu acredito que Isaac poderia ter falado: olha, vocês viram, nós fizemos a nossa parte, vocês estão vendo que eu vim aqui, fui lá nos poços que meu pai tinha cavado, a gente desentulhou, a gente cavou outro, não deu, gente, vamos embora. Isaac chama os seus pastores, ele fala: nós não vamos desistir de cavar poço, vamos juntar as nossas forças e vamos cavar um novo poço. E lá vai eles, trabalhar de novo, começar do zero, cavar outro poço, e cava, e trabalha, e se dedica. Daqui a pouco, a água começa a sair. E agora Isaac fala: agora o Senhor vai nos fazer prosperar nessa terra. Essa aqui foi o Senhor que nos deu, essa aqui não vai ter contenda, essa aqui é bênção de Deus, é promessa de Deus. E eu estou aqui hoje para dizer a você, meu irmão, se você olhar para a circunstância, se você olhar, se o foco da sua vida for a circunstância, você e eu paramos. Se você ficar olhando para as dificuldades que você enfrenta, se você ficar olhando para a contrariedade que você enfrenta, você para. Tem uma hora na vida, eu estou aqui, olha, no meio desse corredor, olha só, de um lado estão ali todos os problemas que eu estou enfrentando, mas irmão, tem o outro lado, e do outro lado está a promessa de Deus na sua vida, tem a promessa de Deus para o seu ministério, tem a promessa de Deus para a sua família. Deus me mandou dizer a você hoje: olha, tira o foco dos problemas e olhe para a promessa que eu tenho para a sua vida. Olha para cá, muda o olhar, muda.
Sabe por quê? Quantas vezes, eu não sei você, mas quantas vezes eu olhava para o problema, e cada vez que eu olhava para o problema, ele crescia. E eu me sentia menor do que o problema. E cada vez que eu olhava para o problema, e eu ficava imaginando o problema, eu ia diminuindo. E à medida que você diminui, o problema vai crescendo. E chegava horas que eu falava: meu Deus, eu não tenho o que fazer. Eu não sei como vou resolver isso. O grande problema de muitas pessoas hoje é que tiraram o seu foco da promessa e da palavra e colocaram na circunstância. Querido, se o pastor Wagner fosse olhar para a circunstância, ele não estaria aqui hoje. Hoje você precisa tomar uma decisão. Existe o problema? Existe. Existe o levante? Existe. Existem os adversários? Existem. Mas eu não vou olhar para isso. Dificuldade, batalha. Eu sei que você está aí, mas eu não vou olhar para você. Sabe para onde eu vou olhar? Para a promessa. É para lá que eu vou olhar. E Isaac tinha o que sobre a vida dele? Promessa. Por que Isaac cavou outro poço? Porque ele tinha promessa. Pastor Wagner, tem novos poços. Tem novos poços vindo por aí. E água muito boa. Água muito boa. A gente não incomoda, amigo, quando as pessoas olham para a gente e o nosso poço por um tempo ficou entulhado, cheio de problema, de dificuldade, de batalha. Ninguém olha para a gente. Mas depois que a gente tira o entulho e começa a jorrar água, as pessoas já começam a ser incomodadas. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida, e eu quero dizer isso a você hoje: para onde você está olhando? Aonde está o seu foco? É lá? É aqui? Pastor Anselmo, está muito difícil. Eu já fiz de tudo. Eu vou dizer para o senhor: olha, é muita injustiça. Pastor Anselmo, eu fui uma pessoa muito injustiçada. E eu sei que eu estou falando de pessoas aqui que já sofreram muitas injustiças na sua vida, de coisas que você muitas vezes não merecia passar, mas você passou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: todo aquele que crê na justiça de Deus, o tempo pode passar, você pode muitas vezes até pagar um preço caro por uma grande injustiça que fizeram contra você, mas se você olhar para a promessa, se você olhar para aquilo que Deus prometeu que vai fazer na sua vida, meu irmão, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus para dizer: cada vez que você olha para a promessa, ela está mais perto de acontecer na sua vida. E olha bem, para esse lado está a então vamos comigo, para esse lado está desse lado estão os problemas. Então desse lado estão os. Agora veja bem, quando eu olho para o problema, eu viro as costas para. Entendeu? Quando eu olho para o problema, eu viro as costas para a promessa. Mas quando eu olho para a promessa, eu viro as costas do problema. Para onde eu e você estamos olhando? Porque isso que às vezes dá vontade de parar. Por isso que às vezes dá vontade de falar: vou largar a mão do ministério, eu vou largar a mão disso, eu vou largar a mão de ir na igreja, eu vou largar a mão até de ser crente, eu já não aguento mais. Parece que quanto mais eu oro, mais problema eu tenho. Por que essa perseguição? Meu Deus, por que eu passo por tudo isso? Meu Deus, eu não sei, será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Meu pai, irmão, já imaginou a oração de uma pessoa que está olhando para o problema? Vamos fazer uma oração da pessoa que está olhando para o problema.
Vamos olhar para o problema? Problema, eu estou vendo você aí. E você está grande, hein? Parece que do mês passado para cá você cresceu. Realmente, não tem mais jeito mesmo. Já era. Eu não vou conseguir me levantar mesmo. Problema, você tem razão. Meus adversários já estão cantando até o hino da vitória. Meus adversários já estão cantando aquele hino da vitória lá. Você venceu. Eu fiz de tudo. Deus viu que eu lutei. Eu fiz de tudo. Mas não adiantou. Essa é a oração de quem ora para o problema. Agora vamos fazer outra oração? Vira as costas para o problema. Todo mundo vira a direção para lá. E diga assim: promessa. Não, diga mais forte: promessa. Eu estou caminhando na sua direção. E tudo que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó falou para mim, vai se cumprir em nome de Jesus. Cada vez que eu olho para a promessa e eu oro para que ela se cumpra, eu estou mais perto dela. Eu estou mais perto. E aí, querido, vai sair uma nova notícia por aí. Lembra aquele poço? Lembra aquela igreja, aquele pastor, ou aquele fulano, aquele ciclano, que você tinha falado para mim que daquele poço não saía mais água? Tem uma notícia nova para você. O que aconteceu? Aquele poço que você falou que estava entulhado, aquele poço que você falou que dali não saía mais água, olha, eu estou sabendo, está jorrando uma água viva daquele poço, tem água boa jorrando daquela fonte, porque, meu irmão, a palavra de Deus diz que há um rio dentro de mim, dentro de você, meu irmão. Por isso que a gente tem que continuar crendo porque aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir todas as coisas que ele prometeu para a sua vida. Mas pastor Anselmo, tem hora que dá vontade de desistir, é verdade? Tem hora, pastor Anselmo, que eu estou em casa, eu estou sozinha, ou estou sozinho, e eu choro, e eu estou orando, mas parece que as forças vão embora. Eu tenho certeza que muitos de vocês já se sentiram assim. Tem hora que a gente se sente impotente diante da circunstância. Sabe por quê? Porque a gente olha na direção errada. Quando você olha para o problema, você se acha impotente para conseguir vencer na vida. Eu quero dizer para esta igreja: olhe para as promessas que Deus fez a essa igreja há anos atrás. Ainda tem muita água para jorrar desse poço. Ainda tem muita água boa que vai jorrar da sua vida, da sua história, da sua família. E como termina o texto? O texto termina falando: o Deus de Abraão, o Deus de Abraão te abençoe. O Deus de Abraão te faça prosperar. O Deus de Abraão, o Deus de Abraão. Gente, Isaac era filho de um homem que tinha um dom chamado fé. O pai da fé, Abraão. Porque escuta, para quem tem fé, Deus nunca vai pedir coisa pequena. Então daqui para frente, veja como você vai falar se alguém te perguntar se você tem fé. Porque se você falar, eu tenho muita fé, quanto mais fé você falar que tem, maior vai ser a sua luta. Porque talvez Deus te pedirá coisas que vai ser difícil você fazer. Mas se você olhar para lá, para o que é lá mesmo? O que é aqui à minha esquerda? Mas se eu vou nessa direção, o problema vai aumentando e eu vou diminuindo. Querido,
Ninguém enfrenta um gigante sem primeiro ter vencido um leão e um urso. Você entendeu isso? Quando Davi foi falar com Saul, e Saul olhou para ele e falou: garoto, para, seus irmãos que são mais fortes do que você, rapaz, faz parte do meu exército, o que você está fazendo aqui? Ele falou: deixa eu contar uma historinha para o senhor está olhando para mim e acha que eu não sou nada, né? Então deixa eu contar uma historinha para o senhor. Um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e chegou um leão e agarrou uma das ovelhas do meu pai, e eu fui para cima do leão, e guerreei com o leão para cá, o leão para cá, e eu para cá, e eu para ali, eu matei o leão. O quê? Porque se alguém parar para ouvir a sua história, ela vai ver quantos leões você já matou na sua vida. E o problema é que o leão vai e depois o urso vem. E para Davi veio o urso. E ele falou: mas quando veio o urso, eu peguei o urso, ia no chão, e para lá, e para cá, e para lá, e para cá, pum, matei o urso também. Porque, irmão, tem gente aqui que já matou muito urso, no sentido de luta que você enfrentou, que você tinha tudo para perder, e só venceu porque o Espírito de Deus estava com você. Então, quando ele falou: então vai lá então enfrentar o gigante, irmão, quem já tinha matado um leão, quem já tinha matado um urso, vai ter medo de gigante? Então eu pergunto para você, você que já enfrentou tanta coisa na sua vida, está com medo dos próximos desafios? Por quê? Ou Deus mudou, ou nós mudamos? A minha pergunta é: para onde e para que lado nós estamos olhando? Isaac chama seus servos e fala: nós não vamos parar. Mas Isaac, eles tomaram o nosso poço, está tudo bem. A gente cavou outro poço e eles vieram, está tudo bem. O que nós vamos fazer? Cavar outro poço. Mas Isaac, cavar outro poço. Vamos deixar de falar e vamos cavar outro poço. Porque eu não posso olhar para os filisteus, eu tenho que olhar para a promessa. E desde o meu pai, eu tenho promessa. Ei, você que está aqui, tem muitas promessas de Deus que ainda não se cumpriram na sua vida. Sabia disso? Que Deus me trouxe aqui hoje apenas para trazer à memória as promessas que Ele fez a essa igreja no passado, as promessas que Ele fez ao pastor dessa igreja, e as promessas que Ele fez a cada membro dessa igreja lá atrás, que você, lembre-se, ela não se cumpriu, muitas delas até hoje, porque o seu foco estava nas dificuldades e não na promessa. Se hoje você mudar, tirar o seu foco dos problemas e focar na promessa, querido, ainda esse ano, se você olhar para a promessa, cada passo que eu dou, só que tem uma coisa, vai aparecer os filisteus para me perturbar. Para aí, onde é que você vai? Seu poço está entulhado, não vai ter mais água boa, você já era, você já acabou, esquece, você já foi coisa do passado, já era. Entrou aqui, saiu aqui, porque esse aqui estão na promessa. Diga comigo: os meus olhos estão na promessa. Todas as vezes que você olhar para a promessa, você se fortalece. E fica tranquilo, se no decorrer da vida tentaram fechar muitos poços que você abriu, fica tranquilo. Eu quero dizer que mesmo depois de 28 anos, tem poços novos. Quantos querem um poço novo para a sua vida aí? Você pode dar um aplauso para Jesus aí, meu irmão? Pode? Pode dar um aplauso para Jesus? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Muito bem, passado
a introdução da mensagem, eu começo a pregar. Vocês pensavam que era o final. Isso foi só a introdução. No 26, que nós lemos, e o verso 24, eu quero encerrar quando o anjo fala com ele. Na mesma noite, lhe apareceu o anjo e disse: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Veja bem, querido, entenda isso. Naquela noite, quando ele cavou o novo poço, quando ele não desistiu, o anjo do Senhor vem falar com ele. Quando você não desiste, Deus vem visitar você. Quem sabe hoje Deus me enviou aqui como um anjo ou como um profeta para dizer a você a mesma coisa que ele falou com Isaac. Você não precisa ter medo. O Deus de Abraão é contigo. E tire os olhos do problema e coloque os seus olhos na promessa. Se tem alguém bonito do seu lado, fala para essa pessoa: a partir de hoje, só olhe para as promessas. Vamos colocar em pé, por favor. Com a permissão do pastor Wagner, eu quero fazer uma oração por essa igreja, por vocês. Eu me lembro um dia, eu estava há 21 dias em jejum e oração no monte, afastado de tudo, na montanha. Não tinha nem energia elétrica, não tinha nada. Buscando de Deus uma resposta, porque aos meus olhos eu estava fazendo tudo certo, mas parecia que estava dando tudo errado. Você já passou por isso? Aí eu falei: quer saber de uma coisa? Deixa eu parar um pouco. Aí eu fui para o monte, 21 dias, lá, meio do mato. Sentava, dobrava o joelho, deitava, chorava, gritava, urrava. E teve um dia que eu estava sentado assim, lendo a palavra de Deus. Eu comecei a olhar para o céu e eu disse: Senhor, eu estou tentando fazer tudo certo, mas era tanto levante, era tanta situação difícil, e eu falava: Deus, eu não aguento mais. Por que eu faço aos meus olhos tudo certo, e por que parece que está dando tudo errado? Parece que quem deseja mal para a gente prospera, e parece que a gente fica cada vez mais enroscado. Falando com Deus, eu me lembro que era como se alguém tivesse sentado ali do meu lado. E eu comecei a chorar muito. E é como se um anjo do Senhor tivesse ali do meu lado e começou a ministrar algo no meu coração, que eu
trago à memória agora, e é uma das coisas que me sustenta no ministério até hoje. Quando o Senhor me disse: enquanto o seu olhar estiver em mim, você sempre vai prevalecer. Eu repito: enquanto o seu olhar estiver em mim, você vai prevalecer. Olha para mim. Lá atrás Deus já estava falando comigo: não olhe para os problemas, não olhe para os filisteus, porque, irmão, todo mundo tem uns filisteus. Ô filisteusada, todo mundo tem. E ali, depois de um tempo de oração, daqui a pouco chegou a noite, aquele céu, meu Deus do céu, aquele céu que parecia dia de tanta estrela, coisa linda demais. No outro dia eu desci de lá, e as coisas mudaram. Aquilo que estava realmente tudo dando errado, começou a virar. As coisas começaram a acontecer. Eu comecei a ver milagres extraordinários acontecerem. Eu comecei a ver Deus fazer coisas grandiosas. Sabe por quê? Porque a gente decidiu mudar o foco do nosso olhar e olhar para as promessas de Deus. Essa igreja tem muitas promessas de Deus. Você que está aqui tem muitas promessas de Deus. E o Senhor está dizendo para mim e para você: não temas. Mas não é você ter medo por causa dos problemas. Deus está falando: você não precisa ter medo, porque eu estou com você. Então, se eu estou com você, por que você vai ter medo? Se o Senhor é contigo, por que o medo? Por que o medo? Se o Senhor é contigo. Curva a sua cabeça, por favor. Por favor. Por quê? Por que o medo? Eu quero chamar minha esposa, a pastora Selma, para fazer esta oração. Porque muitas situações e muitos medos nós passamos juntos, enfrentamos juntos, e decidimos olhar só para a promessa de Deus. Aleluia, Jesus. Há uma unção de Deus tão especial aqui. A presença de Deus é quase palpável aqui nesta noite. E Deus falando com você: meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, você não precisa ter medo. Olha para mim, diz o Senhor. Olha para as promessas que eu tenho na tua vida. E nós estamos aqui hoje porque nós decidimos olhar para as promessas de Deus. Senhor, nós estamos diante da tua presença. E como é maravilhoso quando nós recebemos uma palavra que nos dá direcionamento. Que cuidado que o Senhor tem enquanto pai para com seus filhos. Quando o Senhor nos traz palavra que nos alerta, palavra que nos direciona, palavra que acalenta nosso coração e aquieta nossa alma. Senhor, nós nesta noite decidimos ouvir atentamente a tua voz, Senhor, e ajuda-nos a lançar fora todo medo, ajuda-nos a caminharmos em direção da promessa. Quantas das vezes, Senhor, quase não conseguimos caminhar e apenas arrastamos.
mas confiamos que o Senhor é aquele Deus que está conosco em todo o tempo, porque esta é a sua promessa. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós cremos, Senhor, na tua palavra. Senhor, ajuda-nos na caminhada, ajuda-nos a entendermos teus propósitos, que tantas vezes, às vezes tão difícil de entendermos, às vezes não é tão claro, mas ajuda-nos a desenvolvermos a nossa fé a ponto de caminharmos sem saber do próximo passo, a ponto de entendermos que a nossa confiança em Ti nos leva a percorrer caminhos que muitas das vezes não sabemos qual é. Mas, Senhor, nos ajude a cada dia, Senhor, que a nossa fé seja ativada. Ajude, Senhor, a cada dia que a nossa fé seja aquela fé posta em ação, para que possamos ver e experimentar o Teu milagre e o Teu cuidado, porque a Tua palavra diz que sem fé é impossível Te agradar. Então nos ajude a caminhar e dar passos de fé. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, sabemos que Tu és o nosso Deus, um Deus de cuidado, e essa palavra é tão linda quando o Senhor se refere a Abraão enquanto um pai de Isaac. Senhor Deus, nós estamos aqui, muitos aqui têm filhos, Senhor Deus, que no futuro os nossos filhos possam receber a Tua palavra, por aquilo que nós servimos, por aquilo que nós Te amamos, e pela nossa vida entregue a Ti, porque o Senhor é um Deus geracional. O Senhor não olha só o hoje, o Senhor olha amanhã. Que amanhã, quando os meus filhos orarem a Ti, o Senhor possa trazer a memória deles, por amor a seus pais, eu vou Te abençoar. Por amor a seus pais, eu vou multiplicar a sua descendência. Senhor, que nós possamos Te amar, Te servir, que a nossa fé seja uma fé posta em ação em todo o tempo, para que as nossas próximas gerações sejam abençoadas, para que as nossas próximas gerações sejam gerações que saibam ouvir a Tua voz e que saibam quem o Senhor é. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e Te agradecemos por tão cuidado. Te agradecemos pela palavra que nos edifica e que é luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. A sua fidelidade a Deus vai levar a sua descendência muito mais longe do que você foi. Abraão já tinha partido, mas Isaac continuava olhando para a promessa. Somos filhos de Deus. Pastor Wagner, olhe para as promessas. E assim diz o Senhor: tem poços novos chegando nos próximos dias. Até corroborando com o que o pastor pregou, eu já disse à igreja, mas
me permita repetir em função de alguns que aqui estão. Eu cheguei há algum tempo atrás, pastor, e eu disse: Senhor, já próximo de 70 anos, está na hora de já dar. E eu fui pregar numa igreja. E quando terminei, fui tomar um caldo e o pastor trouxe um dos seus músicos, que era o contrabaixista. E ele era cego. E eu falando que já precisava dar lugar para os outros. E ele sentou-se à mesa e nós estávamos tomando caldo. De repente ele disse: Pastor Wagner, o senhor quando prega, dá a impressão que enfia um punhal dentro da gente e fica mexendo. E mexeu tanto comigo que eu tenho que te falar uma coisa. Abraão começou o ministério dele com 74. Eu falei: errei por 4. Preguei numa outra igreja e uma irmã vem e fala assim para mim: sabe, pastor, eu preciso te dizer algo. A gente avalia o tempo e nós erramos na nossa avaliação. Abraão começou a ser bênção com 100 anos. Então, eu não tive outra alternativa a não ser pedir perdão a Deus. Mas sabe, meu pastor, essa virada do problema para a promessa, Deus não faz. É você que tem que fazer. E muitas vezes nós demoramos para virar. Eu fico avaliando tanto a intensidade dos meus problemas que eu demoro. Isso chama-se conversão. Eu demoro para virar. E eu lhe digo uma coisa: Deus não faz isso por você. Faz 6 anos, 8 anos, 10 anos que eu tenho um tal problema. E ele continua da mesma coisa. É porque você não virou o teu olhar. E você sabe que Deus quer mudar essa circunstância na tua vida. Muitas vezes nós sabemos sim, mas nós muitas vezes não queremos que Ele vire, porque vai me custar esforço. Eu não quero mais cavar. Não quero, já cavei. Os 2 que eu já cavei já me esgotaram. Você está chegando no limite da divisória entre a derrota e a vitória. Você está muito próximo. Pare de resistir o chamado de Deus. Pare. Eu tomei posse de que algo novo está por vir. E quando algo novo vem, tudo é renovado, principalmente tuas forças. Mas pare de resistir, se dobre logo. Reconheça logo. Eu não quero estender, eu sou contrário a quando alguém prega, outro vai e prega de novo. Não é tudo errado, mas é que tem vidas aqui, pastor, que já estão anos. Mas eu não queria que isso mudasse. Eu queria, deixa continuar do jeito que está. Por que eu vou arrumar sarna para me coçar? Vou ter que começar a pegar pá, pegar enxadão,
pegar a enxada, tudo de novo. Tem que entrar no buraco para ir jogando lá do fundo para fora. Meus queridos, eu queria lhe pedir isso. Deixe de lutar contra a vontade de Deus. Vire-se logo. E olhe para lá. Vire-se. Diga aí no teu coração hoje: eu assumo um compromisso. Eu vou mudar a minha visão, meu foco. Vou para lá. Faz 6 anos. Vai mudar. Mas não depende só de mim, não depende de você. Faz tua parte, que a outra é Deus que cuida. Tem hora que eu quero fazer o que Deus faz. Eu estou relutando aqui para eu, encerrar o culto. Mas eu não sei porque 6, 8 ou 10 anos, eu não sei. Mas pare de lutar contra. Se renda hoje. O renovar da promessa que há sobre a tua vida. Pare de lutar contra o que Deus quer. Eu não vou te convidar, dentro de mim está muito forte o que o Senhor está falando. Tem vidas que estão resistindo ao que eu estou prometendo. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Se renda, se renda. Porque quando Ele diz: não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, isso é promessa, isso é realidade de vida, de caminhada com o Senhor. Então eu deixo esse convite a você agora. Volte para o Senhor, deixa o resto. Eu quero encerrar. Pastor já orou, pastora já orou, uma bênção. Eu quero te abençoar. Vá com isso para a tua casa. Não resista. Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. É duro. Uma hora você vai se render sem forças nenhuma, mas Deus está te dando o privilégio hoje de você tomar essa nova decisão na tua vida. O que está torto vai endireitar. O que fugiu vai voltar. E o que era impossível vai se materializar a realidade dele. Pai, eu te agradeço. Obrigado pela vida do teu servo, pela instrumentalidade do teu filho, da tua filha. Que aquilo que eles oraram, pregaram, seja mais forte, tenha mais consistência do que todo o sofrimento vivido até hoje. Eu te tomo pela tua mão direita, Senhor, toma e vira. Revela o que tu tens de melhor. Eu ergo a minha destra sobre o teu povo. Eu os abençoo. No nome daquele que falou nesta noite. E abençoo aqueles que não pararam no primeiro. Não pararam no segundo. Não vão parar no terceiro. Só que do terceiro para frente não haverá mais entulho, porque nós viramos para as promessas. E aqueles que olharam hoje para as promessas, e aqueles que neste momento se rendem ao teu projeto, na certeza e convicção da vitória, que a tomada de atitude e decisão é o que o Senhor quer
a todos esses que são valentes, nós abençoamos e todos dizem com alegria. Mais uma vez? Amém, amados.